Olá, bom dia, tudo bem? Achei que aparecesse o título aqui, gente. Aparece para vocês? Bom dia. Que eu coloquei um título, né? Como a visão sistêmica impactou a minha vida, mas ele não está aparecendo. Aparece para vocês o título? Achei que ele ficava fixado assim no comentário, sabe? Então, bom dia, né? Tô esperando aqui a doutora Ana entrar, na Carolina, que eu convidei, mas achei que era um tema bem legal da gente fazer um bate-papo, né? Porque sempre existe. Não está aparecendo. Ah, eu vou escrever então, né? Bom dia, não apareceu. Então eu vou escrever. Porque tem aquela parte externa de pôr um título, né? Aí eu coloquei. Deixa eu escrever aqui. Como a visão sistêmica impactou a minha vida. Aí eu convidei a doutora Ana para a gente falar sobre isso, porque normalmente quem se apaixona aí pela abordagem sistêmica, faz o curso de constelação, normalmente tem aí uma história nesse sentido, né? Deixa eu tentar fixar o comentário agora, peraí. Fixar. Pronto. Então, a Ana já me falou que estava a postos. Agora, às vezes, ela foi buscar uma água. Eu sempre tenho uma água comigo na live, que a gente vai falando, aí você vai aprendendo. Tem uma água, um relógio, que é pra gente não cair aí por conta do tempo, né? Mas aí hoje eu decidi isso, decidi que a gente ia conversar sobre como a visão sistêmica impactou assim nossa vida, né? Que eu acho que fica legal contar as histórias sobre isso. Então agora a doutora Ana está chegando para a gente falar um pouquinho sobre o assunto. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Agora tá aí, né, gente? Tá fixado o comentário. E aí vamos ver, eu tenho aqui umas perguntas para fazer para ela, que aí ela vai responder, eu também vou contar da minha história. E depois, tomara aí que dê tempo de responder algumas perguntinhas para vocês. Será que ela tá tendo algum probleminha para entrar? Vou mandar um aviãozinho para ela. Esses dias, uma das minhas últimas lives que eu fiz, a pessoa até falou para mim que teve esse problema mesmo, que não estava conseguindo entrar. Acho que foi a Raquel. Estava conseguindo entrar na live. Que agora ela me falou que estava a postos. A doutora Ana. Aí, ela entrou. Te convidei aí, Ana. Bom dia, Pati. Bom dia a todo mundo, né, que está aí na sala para participar do nosso bate-papo hoje, que eu acho que vai ser bem, bem legal. Convidei a Ana, vamos ver. Ana, qualquer coisa você solicita também, não sei, porque tá parecendo que tá aguardando você entrar. Aí qualquer coisa você solicita. Não apareceu? Uai. Então solicita a sua entrada, vamos ver. Faz uma solicitação para você entrar. Cancelar, deixa eu apertar cancelar. Aí. Transmitir ao vivo, vamos ver. Ah, agora foi. Bom dia, Bom dia, bom dia. tudo bem? Tudo certo. E só o frio, né? Por aqui eu tô dura de frio. Ai, menina, pois é, aí é frio, né? Minha região é o contrário. Eu sou de Goiás, aqui é sempre quente, não existe Ah, inverno. O nossa. máximo que acontece é um frescorzinho à noite. Nossa, guria, aqui tava, sei lá, 8 graus. E de noite, 5. Então, assim, cheguei, tô com os dedos duros de frio, a ponta do nariz. É, fica desse jeito, né? Não, você precisa ver, quando a gente dessa região vai para ir para algum lugar frio, a gente quase morre. Torano, então, ó, quero te agradecer muito por você ter aceito aí participar do nosso bate-papo. É igual eu te falei, né? É um bate-papo, assim, às vezes até meio íntimo, né? Então, assim, a pessoa pode achar meio invasivo, mas como assim? Mas eu acho que fica legal, porque sempre tem uma história legal, né? De como, assim, chegou a visão sistêmica na nossa vida, por que ela tomou uma parte tão importante, né?
da minha vida, da sua vida, das pessoas que estão trabalhando com isso. Ah, que linda a inspiração em vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Risete. Então, eu gostaria de começar, assim, com você se apresentando, né, da maneira como você quiser, porque eu também estou te conhecendo agora, muito prazer pessoalmente, mas eu já te conhecia aqui no Instagram, né? Eu te descobri, aí eu não sei quando exatamente, mas em algum momento que, né, alguém te falou de você, eu fui lá, vi que você tem um trabalho bem legal nesse sentido, e queria te convidar para uma live, ainda não tinha me surgido o tema. Aí veio esse agora. Aí queria que você se apresentasse e que aí depois você já começasse a falar para mim como tudo começou para você, com relação a constelações, a Bert Hellinger, e aí depois eu conto para você também como tudo começou para mim. Para você e para todo mundo que estiver vendo a gente. Ótimo. Então, gente, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Manda um ok aí se vocês estão ouvindo bem, se a imagem tá ok também, né? Bom dia. Então, Dani, bom, me apresentar. Eu sou Ana Carolina, gente, para quem não me conhece. Dani, também prazer estar te conhecendo pessoalmente. Acompanho seu trabalho ali também. E tenho achado o máximo nessa pandemia. Obrigada. Que eu juro que eu achava que era assim, meio patinho feio, sabe? Eu me sentia, por conta desse movimento já, desde 2015 eu trabalho com as constelações aqui. E foi um processo assim, de que eu me sentia realmente bem sozinha. E então, dentro da pandemia, claro, a gente, durante esse tempo todo, a gente vai conhecendo pessoas, conectando, recebi grandes amigos, grandes presentes, depois na minha história eu vou contar. Mas, guria, parece que, assim, eu não sei se o Instagram tá possibilitando isso. Tá, união, Mas né? é como a gente começa a curtir muita coisa, falar sobre isso, usar as hashtags. Parece que ele tá juntando as pessoas. E Sim. a gente tá criando uma conexão tão legal que eu me sinto assim, tipo, eu vivo no mundo das constelações agora. Todos os meus amigos conhecem constelação, as pessoas publicam sobre isso o tempo todo. Então, ai, tá dando aquele quentinho no coração. Assim, Não, né? quando alguém fala não conheço direito sistêmico, eu penso assim, não? Não, Que mundo você vive, né? que mundo você vive? E sabe, Dani, é exatamente isso que eu percebi. Tanto que na semana passada, eu fiz uma maratona de lives de advocacia da nova era. E eu fiz questão de chamar amigos meus da advocacia que estão ali dentro do Instagram fazendo um posicionamento muito forte de inovação, empreendedorismo, super sistêmico, mas que eles não sabiam que era sistêmico. E nem sabia o que era direito sistêmico. Mas Então, já eram sistêmicos. e já eram sistêmicos. Isso é importante falar para as pessoas, gente. Não é algo que você faz, é as suas atitudes, sabe? Uma ferramenta. É você. Tem gente que Sim. nasce assim. Concordo. Né? E faz e nem sabe o que é. Então, o quanto é bacana a gente ver essa interação, né, Dani, do Instagram nos conectando. Sim. E ao mesmo tempo as pessoas descobrindo isso. Então eu vejo assim que está sendo uma grande descoberta para algo que a gente estava ali meio que se sentindo sozinho um pouquinho. Né? Então eu fico muito feliz assim de estar aqui hoje e as pessoas compartilhando também. Pois bem, gente, eu sou advogada desde 2015 e descobri as constelações em 2014. Sou pós-graduada em processo do trabalho. Durante o início da minha advocacia, principalmente os 2 primeiros anos, a gente tem aquela sensação do tipo, o que eu vou fazer? Eu amava família, sempre amei. Meu estágio foi 3 anos na Defensoria Pública, minha faculdade. E eu digo que eu aprendi na Defensoria Pública o que era uma faculdade de Direito e o que era trabalhar com pessoas. E eu tive lá o advogado mais sistêmico que eu já conheci no mundo, que era o defensor público. E ele me ensinou o que era ser sistêmica naquela época. Ele fazia, na época, família, e ele chamava as pessoas, Dani, porque como na minha cidade só tinha um defensor para a área crime e um para a área civil, família, contratos, internação compulsória, tudo, para ele poupar tempo, porque dentro dos processos, a Defensoria Pública do Estado na época, gente, pra vocês terem noção, a gente não tinha internet. A gente pesquisava jurisprudência nos livros e isso era 2016, tá? Ontem. Porque é isso que eu falei, mas parece que você é tão nova. Ontem, tá? 2016, não, tô louca, 2016 eu já tava formada. 2010, eu entrei na faculdade 2010, tá? 2010, 11, 12, eu fiquei, e 13, eu fiquei lá. E aí a gente tinha aqueles, sabe aqueles pendrives da Claro, que era um pendrive de internet? Era dele, ele usava aquilo para pesquisar. Então, como era muito trabalhoso fazer um processo,
e além de não termos tanto material humano ali, de pessoas para ajudar, ele chamava as pessoas, as famílias, falava com um, falava com o outro, fazia a reunião da família inteira e trabalhava com aquelas pessoas, porque ele já fazia um mestrado em psicologia. Gente, aquele homem, ele já fazia constelação no Pura judiciário. inspiração, né? 2009, 10, sabe? Muito tempo atrás, antes de surgir o nome direito sistêmico. E aí eu saí daquilo com aquilo enrustido em mim, sabe? Tipo, é assim que se advoga, porque foi a primeira experiência que eu tive. Eu converso com a pessoa, eu escuto ela e a gente se, né? E eu escuto outra parte e tento conciliar. Porque eu fiquei com aquele É humano, né? ficou o costume em mim. Fui para a delegacia de polícia e continuou na mesma situação. Aí vinha uma vítima de violência, eu ouvia, daí eu via todo mundo, era uma loucura. Resumo da ópera, fui para advocacia quando eu me formei e a gente sai dos estágios meio perdido, né, Dani? O que eu vou fazer? Né? Que área que eu vou seguir? E eu amava a família por conta disso, dessas experiências que eu tinha tido. Só que minha mãe e a humanidade, a sociedade diziam assim: família não dá dinheiro. Ainda mais essa cidade pequena que você vive. E aí eu comecei a me explicar para as pessoas dizendo assim: porque a cidade que eu moro é pequena e o recurso maior da cidade são pessoas de classe média baixa, então família não dá dinheiro, não posso advogar nisso, né? Vou ter que procurar outra coisa. E aí eu fui fazer uma pós em Direito do Trabalho, então eu sou pós-graduada em Direito do Trabalho, amo Direito do Trabalho também, porque a gente consegue compilar, né, e trabalhar nas duas áreas. Mas, guria, tem extensão em direito tributário, que assim, eu vou te dizer, eu fiz aquele curso e eu não aprendi nada, não entrava nada na minha cabeça. Também não entendo nada de tributário. Nada. Então, assim, e aquilo batendo em mim forte, porque eu já conhecia as constelações quando eu me formei. No último ano da minha faculdade, que foi quando eu conheci as constelações, foi num congresso de novo CPC, 2015, onde o Frederico Ciongoli chamou pessoas no auditório, eu sempre conto essa história, quem já ouviu já sabe, tá careca. Eu fui num congresso, de novo CPC em Gramado aqui, e quem já foi nesses congressos ali, o congresso de Gramado é um congresso muito conhecido, né? Então veio muita gente, sei lá, tinha umas 1000 pessoas. Eu ia agora em junho, mas... Ai, guria, é maravilhoso aquele congresso, maravilhoso. E aí, enfim, tinha umas 1000 pessoas naquele auditório, estava lotado, assim. E eles estavam falando sobre os novos rumos do direito, o projeto do novo CPC, que ainda não tinha sido lançado, meios alternativos na época, não eram nem adequados, né, de resolução de conflito. E sobe aquele homem no palco, um advogado de São Paulo, dizendo que ele era astrólogo e que ele tinha estudado na Índia, e que ele tinha sido aluno do Bert Hellinger, e as pessoas, nós todos, naquela época, por pertencimento, né, Dani? A gente sai da faculdade e a gente quer ser advogado. Eu tinha o cabelo curtinho, assim, e usava maquiagem forte, saia lápis, eu queria ser mais velha, eu usava óculos. Que essas coisas acontecem, né, gente? Sim, faz parte da insegurança, né? Assim. É pertencimento total. A gente começa a falar diferente, vestir diferente, que é pertencer àquele clã. Grupo, né? clã dos advogados. Enfim, e aí todo mundo olhou para aquele homem barbudo e esse cara tá louco, né? O que ele tá fazendo? Astrólogo! Constelação! Agora, vocês têm que respirar e vocês têm que sentir. E eu falei, gente, esse homem tá doido, o que é isso? Aí, enfim, ele pediu assim, quem é que tem... Eu vou mostrar. Quem é que tem um conflito familiar aqui? E era todo mundo advogado, né? E aí ele levantou uma menina lá e falou assim, eu tenho. Aí ele falou assim, ok, tudo bem, você não vai me contar nada do seu problema, você vai olhar aqui no auditório e vai escolher os personagens desse problema que você tá vivendo na sua família. Aí ela escolheu um, outro, tal, as pessoas foram subir no palco. E ele falou assim, vocês simplesmente sintam o que o corpo de vocês mandar fazer, vocês façam e vocês não falem nada. Vocês só sintam e se aproximem um do outro e, enfim, que eu vou observar. E ele ficou com a menina assim do lado. E eu lá olhando aquilo assim, tipo, o que esse homem tá fazendo? Tá fazendo. Daqui a pouco, ele deu uns 5 minutos. Ele pega e fala assim, o seu problema é com a sua irmã? E ela falou, sim. E aí ele falou, pois é. Porque você não descola do seu pai, e isso tá gerando um conflito com a sua mãe, e não sei o que, não sei o que. Começou a falar um monte de coisa assim pra menina, e a mulher começou a chorar no palco, e falou assim, minha irmã casou mês passado, e eu não esqueço dessa história, de tanto que eu fiquei impressionada. Marcada, né? Nem sei quem era a mulher, mas eu lembro dela, você acredita? Isso faz 6 anos.
Eu lembro dela. E ela falou assim, minha irmã casou mês passado e não me convidou pro casamento. E aí ele falou, pois é, por conta disso, e começou a falar tudo. E a menina ficou chocada. Daí ele falou assim, gente, é assim que eu faço meus processos. Eu resolvo assim. Eu observo e resolvo assim, rapidinho. E eu falei, meu Deus, eu preciso descobrir o que é esse troço. E aí começou, guria. Aí eu pesquisei o nome dele no Facebook. Por coincidência, né, que depois a gente vai descobrir que não é. Eu não conhecia a palavra sincronicidade ainda. Eu comprei um ingresso pro show do U2, que ia ter em São Paulo, em outubro. Tipo, o congresso foi em julho. E aí eu adicionei aquele homem no Facebook, fiquei olhando as publicações, falei, até que tem a ver, né? Mas... E naquela função, querendo fazer tributário, toda perdida. E querendo fazer outras coisas que dessem, então, um retorno da advocacia. Mas, ao mesmo tempo, amando família. Enfim, fui parar em São Paulo numa quinta-feira e eu tinha passagem comprada até domingo, porque eu queria passear lá. E tinha ido pro show. E eu só cheguei em São Paulo, Dani, e apareceu no meu celular lá que ele ia começar um curso de formação dele de consteladores. Naquele final de semana, na sexta-feira. Tô chocada. Aí eu peguei e mandei uma mensagem, né, pra aquela pessoa, pra ele, falei assim, oi, tudo bem? Eu gostaria de constelar. Porque daí aparecia ali que quem quisesse constelar podia, né? Aí ele falou assim, você pode constelar e o valor é X, mas se você quiser fazer o módulo completo, o valor é Y. E era tipo, pra constelar acho que era R$800, e fazer o módulo 1.200. Uma coisa assim, não tinha muita diferença. Aí eu falei assim, eu vou lá aprender esse negócio, né? Vou ver como é que é, já que vou constelo e ainda vou no curso. E aí fui, guria, e nunca mais saí. Faz 6 anos que eu tô nisso. Então, eu constelei e no outro mês eu já ia ir a São Paulo, já tava com o hotel confirmado, tudo confirmado, porque eu era presidente da UAB Jovem. E aí eu falei, Frederico, quando é que é o próximo mês que eu vou fazer a formação inteira agora? Eu vou voltar. Ele falou, é dia 29 de novembro. E eu falei, mentira. Que dia 29 de novembro é o Congresso da Jovem Advocacia, eu vou estar aqui. E ele falou, Ana, você tá no caminho, isso é pra você. É isso. É isso. Respira. E aí eu comecei, guria. E assim foi, sabe? Então, foi assim no início. Fora isso, eu posso ficar assim, escrever um livro de como que a constelação mudou minha vida. Não, mas essa pergunta vai chegar, calma. Depois essa pergunta vai chegar, espera aí que ela vai chegar e eu quero que você coloque, né, o seu principal assim, impacto, né? Sim. Mas eu também quero contar um pouco para você do meu, né? Porque claro. eu adoro saber assim, o que aconteceu e partilhar isso também. Então, assim, Ana, eu, na verdade, sempre fui muito buscadora. Sabe aquela pessoa obcecada em autoconhecimento? Era muito obcecada em autoconhecimento. Tipo assim, eu falo hoje que eu vejo que, assim, na verdade, era uma coisa que... Até o Bert explica um pouco. Ele fala que essa ausência, às vezes, assim, do pai e da mãe dentro da gente causa, assim, essa busca externa, sabe? Obsessiva. E eu tinha uma busca externa obsessiva. Tipo, ela começou quando eu tinha eu comecei a fazer terapia com 16 anos, e aí hoje eu tenho 32. E com 19 eu conheci o espiritismo, eu comecei a me espiritualizar um pouco e tal. Mas sempre uma angústia, uma busca, sabe? E aí em 2014 eu decidi que eu ia fazer intercâmbio, em 2013 na verdade. Aí eu falei, não, vou fazer um intercâmbio, e aí conheci yoga e meditação. Foi o auge, eu acho, de eu me sentir perdida, porque eu me formei em 2011, tinha certeza que queria ser juíza, uma certeza que né? Assim, que era só de uma pessoa perdida. Que na verdade, assim, eu tive um bisavô juiz, que eu tenho uma conexão muito forte com ele, a minha família tem pessoas do direito, mas assim, a minha visão do juiz era muito assim, acho que era uma mistura de ego com uma imagem que eu criei, sabe? De que o juiz faz justiça e tal. E sem nenhum... Eu só trabalhei, tipo, 6 meses numa vara voluntariamente, então eu não tinha... uma vara de família, né? Mas eu não tinha realmente... A noção do que era, né? Porque depois eu cheguei a trabalhar com isso. Mas aí eu fui pro intercâmbio, quando eu voltei mais perdida ainda. Mas foi maravilhoso, o intercâmbio foi incrível, tudo faz parte dessa minha busca, sabe? E aí no começo de 2015, eu conheci a doutora Dagmar Ramos, que é a minha mestre. Ela foi a minha mestra, ela foi a minha grande professora das constelações, e ela tem muito a ver com esse meu caminho. E hoje eu tenho a honra de ser uma das professoras do curso dela. Então, assim, os nossos mestres, depois a gente vai se entrelaçando com eles, é maravilhoso. Sim, né? Eu dou aula junto com o Frederico hoje também. Aí, que maravilha. Da nossa formação. Aí, que maravilhoso. Exato. Porque existe uma conexão tão forte, né, que a coisa vai ficando.
E aí, quando foi 2015, eu nunca tinha nem ouvido falar em constelação, mas já era uma buscadora assídua aí do autoconhecimento, lia, né? E já gostava de Jung, já gostava de Freud, aquela coisa meio psicóloga, assim. Minhas amigas sempre falavam que eu era meio psicóloga. E aí, quando eu conheci a doutora Dagmar, ela foi super rápida, assim. Eu era muito não sistêmica, entendeu? Hoje eu vejo isso. Tipo, eu não tinha essa noção, mas eu era muito arrogante, eu me via maior. Eu era muito antissistêmica, sabe? Então eu falo que, na verdade, a gente fala sobre o que os nossos ouvidos mais precisam ouvir, né? Então a gente acaba se conectando muito com o caminho, porque é um caminho que transforma pra gente e você quer que ajude outras pessoas com isso também. Mas eu nem sabia que eu era antissistêmica. E aí a doutora Dagmar me conheceu, acho que logo ela percebeu, essa menina aqui, coitada, muito fora da casinha do sistêmico. E aí quando foi, tipo, na nossa terceira consulta, ela falou assim, eu vou ter um workshop de constelação esse final de semana, vem? Falei, o que é constelação? Ela, não, vem. E eu já tinha gostado da mulher, sabe? Falei, mas eu gostei dessa mulher, ela vai me fazer bem, eu vou nesse negócio. Né? Custava um preço X, já era para constelar e para participar das constelações. Mas nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido. Eu fui na minha empatia e na confiança que ela me passou. 2015, inicinho de 2015, janeiro. Eu mais perdida na vida do que nunca. Não sabia nem o que eu ia fazer de trabalho, assim, toda. Aí ela pegou e a gente fez as constelações. Foi muito forte para mim, porque eu constelei naquele dia. E eu constelei a história de querer ser juíza. E aí ele já me vê toda fora de ordem, com pai e mãe, aquela confusão, a gente encontrou um aborto, aquela coisa doida, né? E eu fui representante em todas as outras constelações. E eu tive muita conexão com o campo. Tipo assim, eu fiquei muito chocada, porque eu entrava no papel e o papel me batia assim, sabe? E eu falava, cara, que é isso? Então, assim, eu voltei para casa chocada. Assim, aquele impacto, sabe? Muito chocante. Oi? Mas logo eu já voltei na sessão de terapia com ela da próxima semana e a gente começou a conversar. Eu falei, cara, aquilo é muito doido, é muito forte, eu tô muito impressionada. E ela me falou do Sam Storch. Tipo, ela não conhecia, né? Mas ela falou, olha, você sabe que você quer ser juíza? Tem um juiz na Bahia que já mexe com isso. Então ali foi plantada a minha semente, sabe? Esse é o como tudo começou. E aí outras coisas a gente vai desenvolver ao longo da nossa conversa, porque agora é a sua vez de novo. Agora eu quero saber aqui. Olha, eu tenho até uma ordem. O que você acha, Ana? Porque olha só, a pergunta que eu ia te fazer é como você decidiu incorporar o direito, mas a outra é como você acredita que a visão sistêmica mais impactou. Acho que é melhor inverter, não é? Você não acha? Ou não? O Como que você você acha? quiser. Vamos inverter, que eu acho que vai ter mais agora a ver com o assunto isso. Mas me conta assim, como é que você acredita que a visão sistêmica mais impactou na sua vida? Mais ajudou, mais mudou? Alguma coisa que você acha que é mais, ou algumas coisas mais marcantes? Ai, guria, pra mim foi incrível, porque a primeira constelação que eu fiz, que foi essa com o Frederico, eu tinha uma coisa que eu não sabia o que que era. Com 17 anos, eu tirei um ovário esquerdo inteiro e um pedaço da trompa e me apareceu um cisto. Depois, com 18 para 19, me apareceu um nódulo no seio, tive que tirar também, o nódulo voltou, tive que tirar de novo. Então, eu conheci as constelações, eu tinha uns 22 para 22. E aí eu já tinha feito essas 3 cirurgias. E eu tinha muito medo. Toda a vida eu tava indo em médico, porque eu falava assim, parece que toda hora aparece alguma coisa. E assim, quando eu adoecia, minha família inteira, minha mãe ficava assim, ah, meu Deus, não sei o que, era uma coisa de louco. E aí, quando o Frederico perguntou, o que tu quer constelar? E eu olhava pra minha família e pensava assim, nossa, não tem problema nenhum, amo tanto meu pai, tá, eu e minha mãe temos umas coisinhas ali, mas nada demais. Mas, sei lá, eu quero constelar essa coisa de doença, porque toda hora eu fico doente, eu tenho muito medo de onde é que isso vai parar. E aí eu constelei isso. E apareceu uma história para começo de conversa imensa, assim, de uma ex-esposa do meu avô, de um filho que ninguém sabia que existia, um segredo familiar. Era como se eu compensasse, como minha família era muito feliz, e essa outra família que foi criada primeiro não foi vista nem reconhecida e sofria muito, a única forma do meu sistema, como de fato ele era um pouco organizado e a gente não tem sistemas perfeitos, mas era tranquilo. Aham, sim. Era Pagaram mais por isso, né? organizado. A gente trabalha na compensação dos sistemas, era quando a primeira neta, a primeira filha menina, a princesa Ana adoecia. Porque quando a Ana adoecia, o sistema inteiro adoecia. Então eu vivia doente com essas coisas todas nos órgãos reprodutores, né, femininos. O seio, o ovário, o útero, aquela coisa toda, desde muito nova.
com essas coisas. Então, o Frederico olhou para mim e falou assim, Ana, toda doença tem um nome. E o seu é um nome X, falou o nome da mulher. Você precisa honrar essa mulher, porque para você ter o que você tem hoje, a sua família existir, ela teve que perder. Pagou um preço, né? Ela pagou um preço por isso. Ela perdeu esse homem que é hoje, então, seu avô e que construiu toda a sua família, a sua mãe, enfim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, cheguei em casa e falei assim, mãe, você tem mais um irmão? E a minha doença é isso e aquilo, e as coisas que acontecem comigo. Ela falou, essa menina enlouqueceu de vez. Porque eu já não era tida como muito certa, eu sempre fui a revolucionária, né, da família. E aí ficou aquilo. Então, assim, o que impactou na minha vida, tá? A gente descobriu um irmão da minha mãe. Eu nunca mais adoeci. Eu comecei a advogar com o que eu amo. Hoje eu tenho... Meu esposo é médico. Eu tô falando aqui de uma clínica médica que nós abrimos dentro da minha cidade. Então, eu tenho o meu escritório. Minha sócia tá aí me ouvindo, minha parceira. Onde eu atendo com direito sistêmico e exclusivamente agora com direito de família. Antes eu ainda fazia direito de trabalho, um pouco civil, e de um tempo para cá eu falei, não, acabou, é só família, e eu vou me dedicar a isso, é nesse meu foco. Então, eu consegui expandir, e assim, em questão de 5 anos da minha vida, eu tomei a minha mãe, eu me aproximei, eu achava que a minha relação com ela era uma coisa, e eu descobri que era completamente outra. Então, eu me divorciei do meu pai, sabe? Então, foram tantas coisas, Dani, porque assim, eu nessa minha posição de não saber, eu tava noiva na época que eu descobri as constelações. 8 anos, eu tinha tido um namorado minha vida inteira só. E aí eu tava com o casamento marcado. E depois que eu entendi assim, gente, eu acho que eu tô vivendo a vida que a minha avó, porque minha mãe casou virgem com o primeiro namorado, minha avó também, todo mundo. E elas estavam extremamente felizes com aquele casamento e eu estava há mais de 2 anos extremamente triste com aquilo. E eu não tinha mais, nunca houve traição, nunca houve nada de errado, mas não tinha mais, sabe? E aí quando eu descobri as constelações e a minha vida fez assim, ó. Sabe? Não casei com aquele, casei com outro. Abri um escritório, uma clínica médica, virei professora, fui fazer mestrado em Portugal, voltei para as minhas origens, porque meu sobrenome é Lisboa não à toa, né? Meu avô veio de lá. Então, quando eles chegavam no Brasil, eles colocavam o nome da cidade nas pessoas que vinham de fora. Que legal! Então, voltei para lá e sabe, a minha vida fez assim, ó. Então, eu só tenho a agradecer as constelações de um jeito, sabe? E olhar para tudo o que foi a história da minha família. E é isso que a gente tem para dar para as pessoas, né, Dani? A gente só leva as pessoas onde a gente já foi. Então, melhor do que ninguém, você vai conseguir lidar com as pessoas que têm essa arrogância. Melhor do que ninguém, você vai conseguir lidar com as filhinhas do papai, né? Com as pessoas que querem e que buscam destinos impossíveis. Você vai conseguir levar as pessoas até lá. E melhor do que ninguém, o Bert fala isso, né? O constelado encontra o constelador que merece. Sim, certo Então, pra ele, né? Eu acredito muito nisso. A gente tem que fazer a exatamente. constelação em paz, né? Tipo assim, chegou pra mim, é pra mim, né? Exatamente. Então, assim, o que a constelação impactou na minha vida, eu digo, eu não tinha vida antes da constelação. Figura. Eu não tinha. Eu vivia em simbiose com a minha mãe. E ficava vivia muito assim, inconsciente, né? Porque eu vejo que esse é um padrão muito comum, é o que você falou. Eu vejo muito um pessoal de uma negação, porque eu já vinha de um processo de autoconhecimento mais obsessivo, então eu identificava já os meus problemas, só que a constelação me abriu para uma outra porta, porque eu identificava os problemas, mas a culpa ficava muito para eles também, sabe? A autorresponsabilidade não era boa, não, porque eu tinha as minhas dificuldades com a minha mãe e com meu pai, mas aí a psicanálise, amo a psicanálise, ela foi maravilhosa. Mas em alguns pontos, talvez não pela abordagem, até pelos meus terapeutas, mas alguns psicanalistas que me ajudaram potencializaram um pouco a minha arrogância. Tipo assim, você é diferente da sua família, né? Tipo, diferente assim, um pouquinho melhor, um pouquinho mais evoluída. Então assim, opa! Entendeu? E aí, a hora que eu conheci o sistêmico, tanto que o maior impacto na minha vida, na verdade... Pode falar. Não, volta pro seu lugar, né? Quando a gente É conhece isso, ele. isso. O maior impacto na minha vida, e ele ainda está acontecendo, porque eu acho assim, você já fez um fechamento melhor do ciclo do que eu. Eu vejo que a coisa comigo ainda está fluindo. Tanto é que a minha questão amorosa não terminou de ir ainda, é uma coisa assim que ainda está acontecendo, né? Eu ainda estou na solução desenrolando, exatamente. Da solução desenrolando.
Mas quando eu conheci... Ah, doutora Ana, oi, Ana, Dani, aconteceu o mesmo comigo. Ah, pois é, eu te falo, a gente que vem pro sistêmico, as mulheres grandonas, a Ana também, assim, a mulher de 1 metro... Você não é grandona, não, Ana? Quanto você mede? Eu que nada, guria. 1,62 m. Eu sou da Ah, tá. O micro. seu é... Não, não, do seu é normal, mas é porque a doutora Ana, eu fico brincando, a Bianca Pisato, a doutora Vanessa Alfiero, um monte de mulher grandona, tem 1,80 m, umas mulheres meio assim fora do lugar aí, vai tudo pro sistêmico. Aí eu sei dizer para você assim que eu, na verdade, com o sistema que mais impactou na minha vida foi que eu me descobri muito fora do lugar na minha relação com os meus pais. Mas assim, muito, sabe? Muito. Então foi algo que eu falei, meu Deus, e eu não tinha essa consciência, né? Porque a gente pensa assim, ah, mas tá tudo bem. Eu via que não estava tão bem, porque eu já fazia análise há um tempo, então eu conseguia já tirar coisas do inconsciente, né, e colocá-las para eu ver. Mas ao mesmo tempo eu não sabia dessa, porque o que acontece? É um novo olhar. Ele propõe um olhar que outras terapias não propõem, né? E uma autorresponsabilidade diferenciada, e ao mesmo tempo a questão sistêmica de tipo, é seu, mas é seu junto com outras pessoas. Assim, você está carregando mais gente junto, né? Então eu me descobri vinculada a esse irmão, depois já me descobri vinculada a avós, bisavós, então assim, que a gente vai fazendo mais, né? Constelação. Então, assim, para mim, o que mais impactou na minha vida e muito forte foi com os pais, porque eu vi e falei, nossa, eu tive que recomeçar o meu relacionamento com eles, sabe, de uma outra forma completamente diferente, sabe, dar um lugar. Eu vi que eles não tinham um lugar real dentro de mim, né, porque aquela coisa, tipo assim, eu estava esvaziada das minhas duas metades, porque eu não conseguia reconhecer, eu tinha muita arrogância de julgamento, né, eu achava assim que eu faria melhor do que os meus pais, que eu tinha vindo aqui fazer melhor do que eles. E aí, nesse aspecto, eu não conseguia reconhecer a grandeza dos meus pais, né? A grandeza da vida que eles me deram. E é lindo esse processo, né? Porque a gente, ao longo do tempo que você vai aceitando os seus pais e reconhecendo a grandeza e a beleza deles e dos seus avós. Eu até fiz uma homenagem para minha avózinha ontem, que ela é uma avó muito feminina, aquela avó linda, aquele arquétipo perfeito do feminino, e eu masculizada, assim, aquela coisa mais, né, do yang, assim. E aí eu achava assim, não, minha avó é uma gracinha, né? Mas a minha avó é essa mulher antiga, né? Assim, tal. Então, eu não conseguia olhar e ver a grandeza, da beleza do que ela tem. E que, igual eu falo, que graças a Deus está em mim também. Então, assim, ele tá aqui, o meu feminino, bonito, saudável, tá aqui também. Né? É uma questão da gente conseguir equilibrar. E aí ontem, olha só, Ana, você falou disso nos seus stories ontem. E ontem eu conversei disso com a minha colega de trabalho. Eu falei, cara, aí eu mandei o seu stories para ela. Eu falei assim, deixa eu te falar, assiste aqui, ó. Que a gente é bem isso que a doutora Ana tá falando aqui, ó, sabe? Umas mulheres que têm que assentar as duas Masculino muito energias. alto, né? E eu tinha isso Exato. também, sabe, Dani? Porque eu era uma boa filhinha do papai. E como diz o Renê, a gente fez uma live sobre isso, até tá ali no GTV, quem quiser assistir. No final da live, eu falei, ai, gente, tudo isso que a gente tá contando pra vocês é porque eu sempre fui uma filhinha do papai, então eu sei levar, eu sei entender e ver de longe, eu vejo de longe quem é. E aí o Renê falou assim, ai, Ana, eu vou te confessar, eu também já fui filhinha da mamãe. Já que a gente tá falando a verdade aqui. E ele é psicanalista, nossa, eu tenho paixão pelo Renê. E ele aborda muito, a gente abordou muito isso, né? O quanto, dentro dessas posturas, a gente se torna arrogante, né? Porque essa menina que teve esse lugar de preferência, ela também quer ter essa preferência em todos os lugares. Isso. Então, ela entra na escola, ela vai ser a líder da turma. Ela chega no trabalho, ela tem que ser aquela que tem que trazer as coisas novas. Ela acha que sabe, porque se acha que sabe mais que os pais, ela acha que sabe mais do que todo mundo. Então, a gente entra nesse papel. E, guria, isso é um exercício diário, porque a gente trouxe isso pro Renê, eu e o Renê ali. Uma vez, filhinha do papai, o filhinho da mamãe, é para sempre. Só que a diferença é que agora a gente tem consciência. Consciência. Então, assim, às vezes, aquela criança, a minha, de 8 anos, que eu já descobri a idade dela, eu vejo o rosto dela. E a cor dessa menina, né? Ela tem o cabelinho cacheado, assim, comprido. Guria, ela é um bicho de teimosa. Mas é um bicho de teimosa. Ela bate o pé, emburra, faz beiço e... Eu quero do meu jeito, né? Meu jeito. Se não for assim, eu não quero. E endurece. E às vezes ela volta na minha de 29. Então, se eu conheço o rosto dela, se eu sei, né, quem ela é, o que ela fez e onde ela já me levou e não foi bom, isso é o bacana das constelações. Sim.
eu consigo contê-la. Eu consigo conversar com ela e dizer, olha só, Carolina, não viaja, né? Oi, Carolzinha, tudo bem? Não é sua vez? Então, assim, não, agora é de 29, comanda, não é de 8. Isso. Só que é muito bacana isso, né, Dani? Porque a gente começa a revisitar nós mesmos, né, Sim, com certeza. Então, quando você fala arrogância e tal, eu acho que não é à toa que a gente está conversando, porque se a gente for parar conectada junto, talvez tenhamos a mesma história. Então, Sempre tem os pontos em comum, né? Porque assim, igual você falou, a gente se impressiona tanto porque muitas vezes você se descobre antissistêmico. Eu vejo muita gente que não vem ao sistêmico, que a pessoa é sistêmica de natureza. Entende? É o que você falou. E isso tem muitos profissionais do direito que são assim. Tem muitas pessoas que você conhece que são assim. Cara, minha irmã sempre soube o lugar dela. Tipo assim, ela é ali, entendeu? Ela tem alguma questão sistêmica, que eu não vou expor ela aqui, que eu percebo, mas quem tem que perceber é ela. Mas, tipo assim, a relação dela com os meus pais sempre foi muito mais inteligente do que a minha. Não por acaso, a vida dela sempre foi muito mais fluida. Porque a pessoa sabe o lugar dela, né? Então, assim, quando você vem também essa pessoa muito reflexiva, isso tem um preço e você tem que saber trabalhar isso a seu favor e não contra você. Porque em muitos aspectos, assim, as pessoas que não refletem tanto sobre a vida e vivem mais a vida terrena, elas acabam tendo uma vida mais prática. Agora, se a pessoa vem mais reflexiva com esse lugar, né, e assim, eu ainda fiz o meu mapa astral também como astrólogo lá, meu meio do céu é com a comunicação. Tipo assim, a minha realização pessoal está em me comunicar. Isso é muito claro para mim. Então, a gente vem aprender algo por nós e algo que você também pode passar para o outro, né? Então, eu acho que é algo assim, não à toa que a gente se conecta. E aí, continuando aqui no nosso bate-papo, você já falou um pouco, mas assim, só para ser mais específica, eu quero que você conta, tem a ver com a história do seu ongólico que você contou, mas que você fala assim, quando é que você decidiu incorporar o direito? Quando é que você falou assim, não, eu, Ana Carolina, vou usar essa visão sistêmica dentro da minha profissão? Ana, então, tá Guri, tudo até certo? Ah, tá então, tudo certo. voltou. Até então, aí eu tava num escritório que não era meu, e tava ali naquele padrão de novo, né? Antes a minha dinâmica era preciso agradar minha mãe, porque era uma figura de exigência que eu tinha. Então eu preciso dar e fazer até ela me reconhecer. Passei na OAB no nono semestre, minha pós de Direito do Trabalho virou livro. Tudo era assim, tipo, muito, porque eu me esforçava muito para fazer ela dizer parabéns. E ela sempre dizia assim: tá, passou na primeira fase, só vou te dar um beijo quando receber a carteira. Tinha que passar na segunda. Ah, mãe, eu apresentei o TCC, virou um livro. Que legal, agora tem que fazer um mestrado. Era tipo assim. Então, eu estava nesse escritório numa dinâmica assim também. Então, eu estava trabalhando muito para uma pessoa, muito, porque arrumei uma nova mãe, né? Porque a gente sai desse processo simbiótico e arruma outro personagem. Aí descobri o direito sistêmico, revolucionou minha vida, terminei o noivado e tal. E eu já estava estudando e estava trabalhando aquilo dentro de mim, mas ainda não estava incorporado na profissão. Por conta dessas outras questões. Então, abri o nosso próprio escritório, minha sócia está aí me ouvindo, a Carol. Não por acaso, ela me procurou, já estava pensando em abrir um e saindo daquele primeiro e abrindo o outro. E aí foi, que aí eu falei, a gente tem que ser diferente. Nosso escritório vai ser preventivo. Né? E ela tinha a mesma linha também, a Carol não era muito dos conflitos. Aí a gente fez uma sala de reunião, organizou as coisas de como a gente queria, a nossa estruturação das mesas, a sala era a mesma para nós duas, nós trabalhávamos em conjunto. E aí foi, a gente começou a bater forte naquilo, mas de vez mesmo, quando eu mergulhei no universo sistêmico, foi quando eu tive uma decepção grande, assim, amorosa, depois do noivado, que daí a gente começa a trilhar. E eu descobri o Tantra e comecei a participar de muitos workshops, que chamava Caminho do Amor na época. E aí eu comecei a fazer as constelações, terminei a minha primeira formação. Eu engatei 3 formações ao mesmo tempo. Tava fazendo São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre. Eu não parava mais em casa. Todo final de semana eu viajava. E aí eu chegava no escritório e as dinâmicas que eu tinha aprendido no curso começavam a vir. Então o fluxo do escritório estava muito grande naquela época. E estava acontecendo muita coisa e a gente estava conseguindo remediar muito, né? E trabalhar muito extra ali, nós duas juntas. E eu chegava, compartilhava tudo com ela. Então foi um ano muito bom, assim, aquele nosso primeiro ano de escritório. E aí eu comecei a falar assim, gente, isso dá certo. Isso dá muito certo. E aí foi, sabe? E aí eu comecei a exercer a postura de consteladora numa clínica que tinha aqui, era um espaço, chamava Espaço Chante.
qual eu sou muito grata até hoje, da minha amiga Amanda, que a gente tá. Hoje ela é professora de yoga, enfim, e faz os projetos aqui no Instituto. E tinha vários profissionais que comecei a trabalhar ali. Dali as pessoas começaram a confundir. Não sabia se eu tinha largado a advocacia e tinha virado terapeuta. E aí eu senti a Acontece, né? necessidade. Porque daí ficou assim, tipo, aquela minha busca muito, muito grande, aquela minha realização, eu mudei inteira. Eu mudei com as constelações e mudo todo dia. Tô falando com você aqui, tô lembrando dessas histórias e isso já tá me causando coisa. Enfim, e aí eu senti a necessidade de incorporar e trazer, sabe? Aí eu comecei a sair da presidência da UAB, que já tinha 2 vezes sido escolhida para ser presidente da UAB Jovem. E eu falei, cara, voltou. Aí eu falei, não tem mais nada a ver comigo, eu vou abrir uma comissão de direito sistêmico. E aí o povo da UAB Jovem falava assim, Ana, você tá tão bem na sua profissão, por que você tá loqueando? Isso aí é loucura, isso aí não vai dar certo, isso aí não tem nada a ver. E eu falei, não, tem a ver sim, funciona. Tem a ver sim, você não tá sabendo que tem a ver. Sim. E eu amo isso, e isso me deixa feliz fazendo isso. E aí eu comecei. Ai, que estão ligando pra mim, daí fica cortando aqui. Ah, tá. Enfim, e aí eu comecei, porque daí eu senti essa necessidade de estruturar. Tipo, no Chant eu sou terapeuta e no meu escritório eu sou advogada. E aí eu comecei a falar mais sistêmica, mas advogada, né? Exatamente. E comecei a trabalhar muito isso. E foi, sabe? E hoje as pessoas já me conhecem assim. Conflitos grandes, nem, sabe, da pessoa querer fazer, nem chega. O povo já chega me procurando de outra forma, sabe? Então, divórcio, eu brinco que meu escritório é escritório de divórcio, porque eu nunca vi tanto divórcio naquele escritório. Mas é de outra forma, sucessão também. Então, e aí eu foquei. O ano passado para cá, a gente reestruturou o escritório. E eu falei para minha sócia, que hoje é minha parceira, Carol, eu falei, eu quero me dedicar a direito de família. Porque o meu mestrado também que eu faço é em direito de família. E foi. Então, assim, eu não imagino mais o direito sem ser sistêmico, né? Oi, Dulce, saudade. A Dulce tá sempre aqui nas nossas constelações de grupo. Gracinha. Vai voltar. Uma hora vai voltar, com a graça de Deus, né? Esses dias alguém me perguntou, né? Falei, olha, calma, vai voltar. Eu não faço sempre de grupo, mas eu faço eventualmente. Aí a pessoa perguntou como fazer, eu falei, calma, respira que uma hora vai voltar. Mas assim, eu adoro, é tão interessante, que eu estava falando, eu tô vendo que o tempo tá passando rápido, é tão gostoso essa troca, conversar sobre isso, né? Guria, nem viu! Já são, tipo, não, ainda tem uns tempinhos, mas eu falo assim, passou muito rápido, muito mais que às vezes quando a gente fala de outros temas, de outra forma, que é um bate-papo gostoso, né? Muito interessante saber da sua história. E compartilhando o meu de como é que veio para o direito, eu já contei o início, né, para você, então você já sabe como o sistema que chegou na minha vida e os principais impactos, você e as pessoas que estão vendo a gente. E aí, depois, como é que veio para o direito, né? Então, a doutora Dagmar havia me falado do Sam Storch, então eu já comecei a pensar, né? Nossa, então eu seria uma juíza sistêmica. E aí, só que depois a juíza foi indo embora. Alguém está perguntando alguma coisa, né? Carol, não aparece cliente no escritório que, na verdade, procura um terapeuta. Bom, a gente responde isso aí depois, mas continua ainda. E aí... eu tinha uma coisa também de psicóloga, eu cheguei a pensar, eu tenho uma pós-graduação em psicologia transpessoal de 2 anos, mas ela faz parte da minha decisão mesmo como dentro do direito, só que eu cheguei a pensar em algum momento, será que eu tenho que ser psicóloga? Mas ficou muito claro para mim que não, porque eu inclusive na terapia, como estudante de psicologia transpessoal, tive 2 alunos que foram, 2 alunos não, pessoas que eu fui terapeuta, porque fazia parte. E foi muito legal, eu tenho maior amor, maior gratidão por elas deram um feedback maravilhoso para mim, mas ficou claro para mim que eu não queria ser terapeuta dessa forma, sabe? Ficou claro para mim, assim, que era muito claro que eu sou advogada e que uma advogada que incorporou a minha profissão. Então, eu sou também consteladora, faço constelação, é a minha parte terapêutica, digamos assim, mas como terapeuta que atende semanalmente, definitivamente não é algo que eu quero realmente para minha vida, sabe? Mas aí teve um marco muito interessante, Ana. Além disso que a doutora falou, eu trabalhava nessa época como servidora pública, eu trabalhei muitos anos com desembargador, que eu tenho profunda admiração, que é um puta juiz incrível, assim, um cara que é realmente um magistrado, sabe? Que tá no lugar certo, fazendo a coisa certa. E como eu achava que eu queria ser juíza, eu me inspirava muito nele. Só que eu fui descobrindo o quê? Que ser juiz é muito lindo, é muito interessante, mas é muito maçante e é muito, assim, quadrado, de certa forma.
porque você está dentro do sistema. Então, assim, por mais que tenha havido juízes inovadores incríveis, como o Dr. Sam Storch, como a doutora Vanessa Alfieri e tantos outros hoje que a gente sabe que trouxeram o sistêmico, eles continuam tendo 5 mil ou 10 mil processos para resolver, com toda aquela pressão. E eu vi muito, vivenciei muito na minha pele, trabalhando com aquilo, que você tem que dar conta do serviço como papel, tipo assim. Não dá para você analisar, quando a gente é advogado, você consegue olhar mais para as pessoas como pessoas, porque é um número mais equilibrado de gente que você tem que cuidar. Agora, dentro do papel de servidor público, é um número tão louco que muitas vezes você tem que cumprir missão ali de mais uma sentença, mais uma decisão, mais um voto, mais um despacho, para o processo ir embora. Então, aquele trabalho vai se tornando mecânico. Em algum momento, o desembargador falou assim para mim, olha, você está sensível demais para esse trabalho aqui. Que era verdade mesmo, ele tinha toda a razão. E ali ficou muito claro para mim, eu falei, cara, não é juíza que eu tenho que ser, embora eu tivesse tão forte. E aí eu tive um momento, que eu falo que nesse momento, assim, sabe, sei lá, Deus foi muito especial para mim, a gente fez quando tem uns presentinhos que Deus manda, assim, né? E aí eu estava com uma terapeuta chamada Helena, e ela falou para mim de um rapaz que chama Akira, aqui em Goiás, ele chama Akira, ele é um nome japonês, e ele fala sobre resolução consensual de conflito e tal. E ele fez um vídeo, e eu assisti o vídeo dele, ele era cliente da Helena também. E no vídeo ele falava assim, o conflito externo nada mais é do que um conflito que começa dentro da gente. E que então a gente tem que ajudar muitas vezes as pessoas a começar a resolver esse conflito interno. Quando ele falou aquilo, eu me emocionei, assim, eu comecei a chorar, tipo, sabe, me foi um momento muito forte. E eu peguei um papel e comecei a escrever. Eu tava lá no gabinete, nesse papel eu escrevi, tipo assim, sabe, eu tive um momento tipo de insight, assim, eu vou ser uma advogada, eu vou fazer uma formação em constelação, eu vou fazer uma formação em psicologia transpessoal, eu vou fazer um curso de mediação e conciliação e vou trabalhar na área privada. Pum! E assim, sabe, que foi aquele momento, aquela epifania doida, assim, sabe? E aí, de repente, eu olhei para aquele papel e falei, cara, é isso, sabe? E aí, nisso, eu conheci uma sócia, que hoje não é mais minha sócia, mas foi muito importante para mim na minha vida, porque sem ela eu não teria começado, que é a Larissa Milhomem, que eu sou muito grata, que eu conheci ela no curso de mediação e conciliação, e ela fazia também a formação em constelação, então a gente começou super juntas a montar ali essa questão de trabalhar com isso junto, e aí a coisa vem acontecendo desde então, porque eu também falo assim, que eu tive, como eu comecei como advogada, trazendo já a visão sistêmica, eu tinha muito assim, algo dentro da minha cabeça de como seria, e algo de como é na realidade. Então, por exemplo, para mim, vem muitos conflitos. Mas vem porque é assim que o universo quer. Ele quer que eu lide com conflitos pesados, muitas vezes, para ver se eu consigo ali colocar, não colocar lenha naquela fogueira, trazer uma nova perspectiva para as pessoas. Então, eu tenho enxergado que esse é muito o meu papel até agora e está se construindo assim. E eu falando que o principal que eu tenho sentido hoje é paz. Paz de saber que eu estou no caminho certo. Depois de tanto me buscar e procurar e querer entender e querer saber, sabe? De repente é assim, hoje eu não tô rica ainda, eu tô construindo aí uma carreira, ainda falta muita coisa para concretizar, mas eu sou nova, né? E assim, as coisas estão acontecendo e tem acontecido de um jeito que me traz muita paz, sabe? Que eu sei assim. Importante. Isso. Às vezes a gente. E eu Pode vejo falar. que a dificuldade dos advogados, e era a minha dificuldade, quando eu trabalhava nesse escritório que não era o meu. Ali eu aprendi como advogar e o que eu queria e não queria fazer. Então era um sistema cartesiano de oi, tudo bem, e enquanto a pessoa está falando, já pensar na ação, no quanto eu vou cobrar, procuração, contrato de honorários e documentos. Pronto, acabou. Bem mecânico. Ganhou. Se não ganhar, não ganhou. E se eu puder cobrar por alguma... Então era assim. E aquilo me adoecia também, porque eu ficava assim, ó, sabe? Meu padrão é esse, de não externar e aquele amor cego do sacrifício. Então, enxaqueca, era uma tragédia. E não dormia. Guria, hoje, assim, por que eu digo que não vem conflitos? Claro que vem, mas assim, não são conflitos meus, então, ok, sabe? Tá tudo bem, né? Eu tô super bem. Então, assim, tipo, ok, sabe? Dá pra resolver. Ninguém vai morrer. E eu consigo dormir, eu consigo estar em paz. Quando você fala assim, eu estou em paz, gente, eu estou em paz. Sabe? Mas para eu conseguir entender isso hoje, foi alguns anos de advocacia bem dolorosa. Por conta dessa posição, né, Dani? Não é à toa que os advogados todos, nós buscamos colocar algo em ordem. O Sam fala sobre isso, a gente trabalha muito isso nas constelações,
O profissional do direito, ele é o profissional da ordem. Ele busca colocar ordem primeiro no próprio sistema. Por isso que ele buscou o direito. Aqui no Sim. Sul, a gente tem a tradição de fazer churrasco, né? No domingo. Então, eu brinco que o profissional do direito é aquele que no churrasco da família fica observando todo mundo. Ele sabe o destino da tia, ele sabe quem fulano está fazendo errado, ele avalia a mãe e os irmãos e ele fica ali, né, dando pitaco em todo mundo desde criança. Porque ele sente a necessidade de colocar algo em ordem. No entanto, se a gente vai com essa criança para o direito, a gente quer botar algo em ordem na família do cliente. Na vida das pessoas, né? E aí a gente se emaranha inteiro, não dorme, não tem paz. O direito sistêmico é de fato eu consegui entender que eu vi muito depois. E isso é que traz a nossa paz, Dani. Concordo. Que traz eu me separo, então, né? Do problema do cliente. Seu conflito, eu te auxilio, eu te acompanho, eu não faço por você. Perfeito. E aí ele fica bem também e nós também. Então, assim, foi uma mudança e ainda está sendo, porque às vezes eu me posiciono de outra forma, mas instantaneamente já vejo que claro, a gente cai e se vigia, né? Tipo, volta. Exatamente, o próprio Bert fala isso, né? O trabalho das constelações é um trabalho de atenção, de minuto em minuto. E às vezes eu não tenho essa atenção. Claro. E tá tudo bem. Como humanas que somos, né? Como humanas que somos, caímos, levantamos. Mas a gente tá aqui com a percepção ligada, né? A antena tá, está envolvendo, Exatamente. Então, tá tudo bem, sempre. Né? Só que essa paz, Dani, não tem o que me pague. Quando você fala assim, não tô rica ainda, gente, tô rica de paz, de espírito. E essa paz não tem o que me pague. Porque eu durmo à noite, sabe? Eu durmo e pode estar o prazo ali, ok, eu vou resolver, né? E tá vai dar tudo certo. Então, que é uma confiança também, que eu acho que é uma gratidão também ao sistêmico, de tipo assim, o Bert traz muito movimento de reconciliação, não só entre pessoas, mas até com a vida. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E assim, isso é algo que eu tenho aprendido muito recentemente, a pandemia tá me ajudando demais nisso, assim. Eu tô tendo um crescimento agora na pandemia de confiança, porque assim, eu sabia que eu tinha que confiar. Mas eu sabia que eu tinha que confiar mais, entendeu? A minha pessoa controladora muitas vezes ainda não permitia, né? E hoje eu tenho um terapeuta que me fala isso. E de repente agora Deus me mandou uns recados bonitos também, mas eu tô começando a entrar com a nossa perda de controle total dessa pandemia. Parece que eu consegui, sabe, falar, cara, não há outra alternativa que não confiar. Porque olha só a nossa impotência diante da vida numa pandemia dessa. Então mostra que não tem zero pessoas no controle da vida real que a gente supõe que tem. E aí você fala, cara, não há outra coisa senão confiar e entregar. A gente não sabe amanhã se vai pegar o Covid, por mais que a gente possa tomar as precauções, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, é um movimento intenso de confiança. E uma coisa muito legal que você fala, né, que é o que eu mais defendo também, eu sou obcecada com as ordens da ajuda. Por quê? Porque eu não poderia ser advogada. Eu falava que ser advogado era nada a ver, era uma coisa que era de gente meio maio, tinha todo um estereótipo de advogado. Mas aí as ordens da ajuda me fizeram entender o que é ser advogado. O que é ser um advogado que não se emaranha, que não acha que é o salvador do cliente, que olha para o cliente como adulto. Eu, no meu lugar da arrogância, eu sempre ia olhar para os meus clientes como criancinhas que precisavam da minha ajuda. E aí vem a terceira ordem da ajuda e fala, né? Olhar como adulto para o adulto que procura ajuda. Eu acho isso, assim, sabe, sensacional. Então, qualquer vez que eu estou atendendo um cliente, que eu começo a ter um lugarzinho de cair, de querer ter pena dele, eu falo, opa, para, espera e volta. Porque isso aqui é um adulto que está procurando o seu adulto. E ele tem a chave da solução. Você vai ser, no máximo, uma lanterna. E isso é libertador, né, Ana? Nossa, guria, não tem. Não tem que... Eu não... E o Sam fala isso, né? E eu trago muito isso também quando vou dar aula, vou falar sobre direito sistêmico, enfim. O direito é sistêmico. Então, ele diz assim, o direito sistêmico logo vai acabar. Quando todos os advogados e todas as pessoas que servem à justiça compreenderem que o direito é sistêmico, que ele não é uma nova área, que ele não é... Porque nós trabalhamos com pessoas. Então, o nosso material de trabalho é humano. Eu não trabalho com uma máquina. As leis foram feitas para pessoas. Seguindo a ordem, quem veio antes? Pessoas. Então, sim, por que razão a gente estuda tanto um código e não estuda como funciona a cabeça de uma pessoa? Isso
que, né, vai chegar um conflito para você. Se o meu trabalho, a matéria-prima do meu trabalho são pessoas, por que eu não entendo de pessoas? Fica Perfeito. muito mais simples. E já dizia o Hellinger, o essencial é simples. Sim. Então, tá ali, sabe? E a hora que as pessoas conseguirem despertar, e a pandemia foi, eu digo que é como se fosse uma internação compulsória. Ela pegou Sim. a gente e fez assim, né? Então, gente, pra mim tem sido fantástico essa pandemia. Eu nem existe, sabe, isso na minha cabeça, assim, porque aconteceu tanta coisa. Parece que nesses 3, 4 meses eu vivi anos. Eu Eu consegui também. estar com alguns professores, e ao mesmo tempo que lancei um curso e outras coisas. Eu também. A gente tá com as formações, eu vi que você também está com um curso. Então as pessoas estão assim, gente, procurem, né? Busquem isso, se coloquem a serviço. E hoje ainda estava falando, tem mentoria, atendimento, assessoria jurídica, sistêmica. Eu tive mais tempo para pensar e para produzir, né? E trabalhar E a gente, a quantidade de acordo que tem feito, que as pessoas estão começando a ter consciência de que elas não têm mais 5 anos para tramitar um processo. Elas não sabem que elas vão pegar o Covid amanhã, o que vai acontecer, Morrer. se vão ou não vão ter família, dinheiro, ou o que vão fazer. Só que essa sempre foi a realidade, Dani. A gente não enxergava. Porque A gente é a achava ilusão do mortal. controle. Eu sou imortal. Eu daqui a 20 anos vou fazer meu mapa, minha visão positiva de futuro. Que futuro se você não está fazendo nada agora? Então, parece que ele veio e deu um tapa na gente, falou assim, acorda, querido, você não é imortal e se mexa, que você não tem tempo. Então, as pessoas estão começando a resgatar isso. Eu vejo isso dentro do direito. E é a minha bandeira, né? Não é para mim esse trabalho. O curso que você fez, o curso que eu fiz, as coisas que estão aí à disposição das pessoas, não é pra gente. A constelação não é pra gente. Ela me fez bem, me fez, mas feliz da minha filha, quando vier, ou do meu filho, que talvez eu consiga ensinar, né? Eu vejo muitas pessoas aqui que estão comentando, a Dani, a Dulce também, a Liana, elas já passaram em constelação aqui no Instituto. Então, assim, uma pessoa vira 20 dentro desse movimento. Sim. E pra gente que trabalha com pessoas, um cliente vira um sistema inteiro. Então, gente, é um trabalho tão gostoso, sabe, Dani? Quando a gente se conecta com alguma coisa muito maior, as pessoas falam, onde é que tu tira energia, guria? Tu não dorme? Eu não sei, alguma coisa me empurra. E assim como eu sei que te empurra também, porque quando a gente se conecta com algo que não é pra mim, não é pro meu ego, não é pra eu ganhar essa causa, não é pra... É pra que alguém... onde quer que esteja, e vocês onde quer que vocês estão, depois coloquem aqui as cidades que vocês estão nos vendo. Cara, se vocês plantarem isso dentro da casa de vocês, dentro de vocês primeiro, né? E aí isso ressoar dentro da casa de vocês, do trabalho de vocês, vocês vão ter no mínimo 1000 pessoas que vão estar enxergando sistemicamente. Serem impactados, isso, né? Sabe, o Bert fala isso, o sucesso, ele serve... O sucesso é coletivo, ele não existe sucesso individual. Ou a gente se conecta a algo maior e isso volta pra gente, ou não tem cabimento. Nunca vai ser suficiente. A mente nunca para de pedir. Então, é algo que é muito maior. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de estar compartilhando com você, de saber que aí, no seu lugar, é Goiás, né? Goiânia, é. Goiânia. Eu tenho a Laura, que é uma psicóloga, Laura Rocha. Foi minha mentorada, foi minha consteladora, é daí. Ela é de Catalão. Catalão, é isso? Ah, conheço, Catalão. Sim, é uma cidade interior. Faz um trabalho lindo. Então, assim, nós somos pontinhos. E cada um de vocês que está assistindo a live vai ser mais um pontinho em cada lugar. E a gente se conecta, gente. A gente dá pra vida. É assim que funciona. Com certeza. Com certeza, Ana. Ó, as últimas perguntas já foram respondidas, que vocês partilhou a experiência, deixou um recado para as pessoas. A gente só tem mais 35 segundos. Eu te agradeço demais. Tá acabando aqui. Eu te agradeço demais por ter, né, aceito esse convite de a gente bater um papo, tirar esse tempo para nós e para todo mundo que está aqui hoje. Muito obrigada por quem acompanhou a gente. Né? Tomara que a gente se encontre mais vezes nas nossas jornadas aí, que elas possam se cruzar outras vezes. E eu tirei uma cartinha dessa daqui, ó. Vamos. Eu tirei uma cartinha dessas aqui pra gente ler aqui como mensagem final, ó. Honro a vida e a força que vem dos meus ancestrais. Sempre. Né? Amém. Gratidão, obrigada, tchau. Dani. Obrigada.